Fala, meu povo, aqui é o Nando Riqueza, e esse é o canal Algoritmo da Riqueza. Nosso propósito? Facilitar sua jornada financeira com inteligência artificial, sabedoria clássica e prática simples. Lembre-se, nada aqui é dica de investimento. É aprendizado para a vida, e investir com confiança. Do fundo do poço à liberdade. Como a IA salvou nossa família da crise financeira e emocional. O silêncio no café da manhã, quando a dívida vira depressão. O relógio marcava 7h14 da manhã. A mesa estava posta, mas ninguém falava nada. João olhava por café esfriando. Maria, sua esposa, olhava pela janela, sem piscar. E a pequena Isabela, de 6 anos, tentava sorrir, mas percebia que algo estava muito errado. Era o 3º mês seguido em que as contas venciam antes do salário cair. O cartão de crédito estourado, luz atrasada e aluguel vencendo em 3 dias. João, até então um homem alegre, brincalhão, começou a se calar. Sentia-se um fracasso. As noites viraram insônia e os dias um peso no peito. Maria também chorava escondido. A pressão da casa inteira pesava sobre os dois. A situação financeira se misturou com a saúde mental. O humor de João foi murchando e a depressão bateu à porta, sorrateira, como uma neblina que vai escondendo a paisagem aos poucos. E o pior, ninguém sabia por onde começar. Pedir ajuda, cortar gastos, vender algo. Só sabiam que estavam perdidos. E o medo, esse sim, falava alto todos os dias. Mas naquele mesmo dia, algo pequeno aconteceu. João viu um vídeo no celular enquanto procurava como negociar dívidas. Um rapaz dizia: "Você não precisa saber tudo. A inteligência artificial pode te ajudar a colocar ordem no caos." João quase passou direto, mas aquela frase grudou na mente. IA? Resolver contas? Parecia coisa de filme. Mas e se fosse real? Naquele momento, plantou-se uma semente. Ainda era confusa, mas era esperança. E às vezes é tudo que a gente precisa para não se entregar. O primeiro passo não é cortar café, é enxergar o caos. Naquela noite, João buscou o vídeo outra vez. Assistiu com atenção. A proposta era simples: usar inteligência artificial para organizar as finanças da casa, entender onde estava o buraco e montar um plano de ação. Ele pensou: eu já tentei planilha, caderno, aplicativo, nada deu certo, mas talvez agora não seja eu sozinho contra tudo. Com medo e dúvida, mas determinado, João testou uma IA gratuita que prometia analisar os gastos e sugerir soluções com base no perfil da família. Em 20 minutos, a IA mapeou todos os gastos deles, cruzando dados do cartão de crédito, extratos bancários e até listas de supermercado. A primeira revelação foi dura. A família gastava mais de R$800 por mês em pequenas despesas invisíveis. Delivery, parcelamentos esquecidos, juros escondidos. Aquilo doía. Mas pela primeira vez o problema tinha um rosto. E isso muda tudo. A IA não julgava, só mostrava. E com isso João e Maria puderam conversar. Pela primeira vez em meses olharam um para o outro sem acusação. Era hora de se unir, não de se culpar. Decidiram seguir o plano. Primeiro, cortar desperdícios. Depois, renegociar dívidas. E, por fim, criar uma reserva, por menor que fosse. Não era só dinheiro, era dignidade voltando. E naquele instante, João teve um estalo. O problema não era o café da manhã, ou o valor do aluguel. Era a ausência de clareza. E com clareza, vem poder. A IA não era mágica, mas era uma lanterna no escuro. A evolução silenciosa. Pequenas ações, grandes viradas. Com a ajuda da IA, João recebeu um relatório simples, com metas realistas. Nada de cortar tudo ou viver na miséria. A proposta era ajustar, priorizar e usar a inteligência, a deles e a artificial. Primeiro, trocaram o banco principal por um digital, zerando tarifas. Em 10 minutos, economizaram R$49 mensais. Depois, cancelaram 2 assinaturas que mal usavam. Mais R$70 poupados. Pequeno? Sim, mas poderoso.
A IA ajudou a criar um plano de sobrevivência financeira, com categorias divididas entre essenciais, ajustáveis e cortáveis. Isso tirou o peso emocional das decisões. Era o sistema decidindo, não um brigando com o outro. E essa neutralidade salvou o casamento. João renegociou o cartão com base no script sugerido pela IA. Reduziu os juros em 70%. Era como se alguém, finalmente, tivesse entregado o mapa da floresta. No fim do primeiro mês, conseguiram guardar R$ 150. Pela primeira vez, o extrato terminou positivo. João começou a sorrir mais. Maria voltou a cantarolar na cozinha. Isabela desenhava a família em volta de um cofrinho com carinha feliz. Não era só o dinheiro que estava mudando. Era a autoestima, a paz, o futuro. E tudo isso começara com um clique. A mente desembaraça quando o dinheiro para de sufocar. A maior surpresa não foi guardar dinheiro, foi sentir a cabeça mais leve. João acordava sem aquela bola de ferro no estômago. Maria, antes ansiosa com o fim do mês, agora escrevia ideias de renda extra num caderno. O clima em casa mudava, pouco a pouco. A inteligência artificial sugeriu um novo hábito, o check-in financeiro semanal. Era simples. Todo domingo, sentavam juntos, olhavam os gastos da semana, ajustavam metas e ouviam sugestões da IA. A tecnologia analisava o comportamento deles e adaptava o plano como se fosse um treinador financeiro, invisível, mas atento. Foi ali que perceberam que o problema não era só falta de dinheiro, era o medo de não saber o que fazer. João chorou numa dessas reuniões, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que não estava falhando, estava aprendendo. Maria, que antes mal conseguia dormir, passou a descansar melhor, porque segurança começa na mente, e a mente precisa de clareza para respirar. Quando o dinheiro é controlado, o emocional agradece. A depressão não some do nada, mas ela perde a força quando a esperança aparece com o endereço certo. Na terapia, João falou disso e ouviu algo marcante. A mente precisa de propósito, e finanças em ordem devolvem o controle. A IA era só uma ferramenta, mas usada com disciplina e união, virou libertação. E Isabela agora pedia mesada com um sorriso, porque criança sente quando a casa está em paz. E paz, meus amigos, vale mais que qualquer salário. O valor de cada escolha, quando a IA ensina educação para toda a família. Num sábado à tarde, João sentou com Isabela no chão da sala. Mostrou um joguinho sugerido pela IA, onde ela administrava moedas virtuais, fazia escolhas e poupava para comprar brinquedos. Era lúdico, simples, mas poderoso. Isabela amou. Aquilo acendeu uma ideia. Por que não transformar a inteligência artificial num membro da família? Um conselheiro silencioso, sempre pronto a ajudar. Criaram o Desafio da Semana. Toda sexta, a IA sugeria uma meta: gastar R$50 a menos, cozinhar em casa 3 vezes, ou vender algo que não usavam. A cada meta batida, a família comemorava. Não com gastos, mas com tempo juntos. Um piquenique, um jogo, uma caminhada. A IA não tirava o papel humano. Pelo contrário, devolvia o que o estresse havia roubado: conexão. João percebeu que quando todos participam, o dinheiro deixa de ser tabu. Maria passou a registrar as compras no aplicativo sincronizado com a IA. E João, empolgado, estudava sobre investimentos, porque a IA já sugeria como dar o próximo passo depois da reserva. Cada escolha agora tinha peso. E isso não era sufocante, era libertador. Era como dirigir com GPS depois de anos perdido. O caminho não era mais adivinhação, era consciência. E quando a consciência entra, o medo sai. Da sobrevivência à construção.
um investimento começa na coragem. 3 meses passaram. A reserva já somava R$ 600. Parece pouco? Para quem nunca conseguia guardar R$ 10, era um marco. Mas a maior conquista foi outra. João agora acreditava que merecia investir, que não era coisa de rico, era questão de prioridade. A inteligência artificial, com base no perfil da família, montou uma simulação. Se guardassem R$ 200 por mês por 5 anos, investindo em Tesouro Selic ou CDBs com 110% do CDI, chegariam a R$ 15 mil. Isso poderia virar o carro da família, uma emergência médica coberta ou até a entrada da casa própria. Mas o mais incrível foi como a IA explicou tudo, sem jargões, sem medo, usando exemplos do dia a dia. Ela comparava gastos com deliveries a investimentos potenciais. Mostrava o custo da distração financeira. E com isso, o cérebro de João virou uma usina de decisões conscientes. Maria começou a aprender com ele. Isabela já entendia o que era guardar para depois. Era a virada. A depressão que o paralisava agora tinha virado um pulso. Investir virou o verbo da casa. E tudo porque a IA não prometeu riqueza instantânea. Prometeu clareza, direção e entregou. A família entendeu, não é sobre dinheiro apenas. É sobre liberdade de escolha. E liberdade, meus amigos, é o maior investimento que existe. O dia em que o sol entrou pela janela, a vida com propósito. Era uma segunda-feira qualquer, mas parecia domingo. João preparava o café sorrindo. Maria cuidava das plantas. E Isabela, com o uniforme limpinho, arrumava a lancheira. A janela da sala estava aberta e a luz do sol iluminava um mural da família. Metas batidas, valores guardados e a próxima missão da IA. Parecia outro lar, mas era o mesmo. A diferença? Agora havia propósito. E a inteligência artificial, que muitos acham fria, foi quem reacendeu a chama da união ali dentro. João gravou um vídeo, contou sua história. Disse: eu achei que era o fim, que a depressão ia engolir meu casamento e meu futuro. Mas hoje sei que com clareza, apoio e tecnologia a gente pode recomeçar. Publicou. Teve centenas de comentários de pessoas que também estavam no fundo do poço. A jornada deles virou inspiração. No fim do vídeo, João olhava para a câmera e dizia: você não precisa saber tudo, nem estar forte, só precisa dar o primeiro passo. Deixa a IA te ajudar com o resto. A história daquela família não foi sobre dinheiro, foi sobre esperança. A inteligência artificial não salvou sozinha, mas mostrou que mesmo no escuro existe luz. Basta acender a lanterna certa. E é por isso que hoje o sol entra pela janela com outro brilho. Essa história pode ser a sua. Você não precisa saber tudo, nem carregar o peso sozinho. A inteligência artificial está aqui para ser sua parceira. Quer aprender como usar essa tecnologia na prática, com linguagem simples e resultados reais? Acesse o link na descrição e vem comigo no curso gratuito Inteligência Artificial para Investimentos e Finanças Pessoais. Bora dar o primeiro passo hoje? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Algoritmo da Riqueza para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo, começando com um pouco, mas com visão. Eu sou Nando Riqueza e estou aqui para te acompanhar nessa jornada em busca de uma vida rica, tanto em dinheiro quanto em propósito. Ah, e tem mais, em cada vídeo, se você estiver curioso, confira a descrição para encontrar os prompts que foram usados para criar o vídeo, ou até mesmo os prompts que estão sendo discutidos nele. Estamos sempre buscando trazer conteúdos relevantes e inspiradores para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais.